Em 2011, o Japão protagonizou uma das maiores tragédias do ano passado. Os japoneses sofreram com as consequências de mais um terremoto que atingiu o país. Como é que se forma um terremoto? Bom, o terremoto ele ocasiona devido ao acúmulo de energia nas placas, né? Porque elas estão em movimento, e isso, com um certo tempo, ele ocasiona em que ela acomoda. Nesse acomodar da placa, ele libera essa energia. Mas quais são os fatores que causam esse tipo de fenômeno? Bom, se o senhor está perguntando o que eu realmente acho ou o que eu devo falar, porque eu acho que o planeta é vivo. Para mim, o planeta, se ele aquecer mais, ele vai ter mais terremotos, vai ter mais vulcões. A minha pergunta é exatamente em razão que nós temos aí uns telespectadores curiosos com essa entrevista. Certo. Então é aquilo que você acha que possa atingir e dar uma cultura a eles. Eu acho que a maneira do que a gente está caminhando, né, poluindo, sujando, tem aí o ozônio que a gente precisa ter consciência, precisa preservar. O planeta ele se defende, né? Claro. Se você aquece ele, tem muitos documentários que falam sobre isso. Se o planeta aquecer alguns graus a mais, né, os vulcões vão liberar... Nós estaríamos aí, Haroldo, diretamente ligado ao meio ambiente? Com certeza, com certeza, com certeza. O ser humano, ele tá no planeta Terra, e quando a gente olha para o próprio umbigo, a gente acha que a Terra foi criada para a gente, de maneira que se a gente não existir, o planeta não precisa existir. Mas se tiver alguém pensando que a Terra existe porque ela é um sistema vivo e que a humanidade é que está atrapalhando, que a humanidade é que está matando, então talvez... Quais os países mais expostos a esse tipo de ocorrência? Poderia-se dizer que é aqueles que estão completamente desmatados, então? Não, porque eu diria que se você beber muito, quem vai pagar é o teu fígado, não a tua boca. Então não é bem por aí. Eu diria que o sistema que mata o planeta não é, por exemplo, o Japão. O Japão não tem muita árvore, o que tá lá, o que tem de verde dele é muito pequeno. Mas não é por causa disso que tem o terremoto. O terremoto, se a ciência disser que é por causa da placa, é porque ele está em movimento, ele está vivo, certo? Ele está se movimentando. Então o tempo todo, você fura o planeta, você está tirando petróleo, você está jogando petróleo no mar, né? A gente está jogando lixo no rio. Eu diria que o planeta está se defendendo, em todos os sentidos. Quais os países, na sua opinião, que têm mais se preparado para evitar esse tipo de acontecimento? Eu diria que o Japão e o Chile são os países mais educados para o terremoto. O Japão porque ele tem um sistema de alerta, né, que soa uma sirene, né, ou seja, tem lá os sensores que possibilitam esse aviso. E o Chile, que quando eles têm os avisos, eles se preparam. Tem registro de pessoas que receberam aviso e foram para uma cidade vizinha. Não, eu perguntaria então de uma forma diferente. Eles se preparam quando recebe o aviso. Eu te colocaria o seguinte, para evitar o acontecimento. Você não pode evitar um terremoto, mas você pode se preparar para ele. Isso eu tenho, certeza. Tem alguns testemunhos, não só de pessoas comuns, mas de pessoas que são responsáveis pela rede de emergência do Chile, por exemplo, que agradecem porque eles puderam antecipar, levar o maior fluxo de pessoas de resgate para aquela área, certo? Teve uma família uma senhora que agradeceu, que ela saiu com a família dela e foi para uma outra cidade, né, e voltou depois que o abalo aconteceu. Isso tendo sido avisado 24 horas antes. Então, isso é interessante receber um e-mail desse, não porque o terremoto foi tão devastador, não. Foi um terremoto fraco, mas ela se sentiu mais segura. Entendeu? O brasileiro tem que se preocupar com esse tipo de fenômeno? Eu diria que a longo prazo a gente tem que se preocupar com qualquer coisa. Ninguém sabe, na verdade, o que vai acontecer, porque já teve fatos aqui no norte mesmo, já teve um terremoto lá de 6 pontos alguma coisa. Certo. Foi no norte de Mato Grosso aí, na região
na região de Porto do Gaúcho, né? E eu acho que para ter um terremoto lá de 6, a gente tem que sentir pelo menos o abalo aqui. No momento, qual o local que se chama mais atenção de vocês de uma possível ocorrência, de um abalo? Eu diria que a América Central é hoje a menos preparada para qualquer coisa do tipo. Mesmo porque eu senti durante essa pesquisa que o governo prefere gastar reconstruindo do que prevenindo. Foi o que eu percebi. A que você atribui essa preocupação da reconstrução? Corrupção num caso tão sério como esse? Veja bem, eu penso o seguinte, se você tem hoje uma receita para remédio que ela é muito mais cara do que uma receita de previsão, então por que você vai gastar com remédio? Infelizmente, é dolorido ouvir isso, sabe? Eu sinto muito ter que dizer isso, mas é política, né? Se você tem hoje uma receita maior da vacina, por que você vai se preocupar ou melhor, o remédio para a doença, por que você vai se preocupar com a vacina? Então eu acredito que seja mais ou menos por aí. Qual o apoio verdadeiro que vocês procuram do governo brasileiro? Eu gostaria de ser reconhecido. Eu sofri muito, eu não tive como acesso à escola, né? A princípio, né? Hoje eu estou numa faculdade, eu tenho 2 filhos e eu quero que eles tenham facilidade para estudar, entendeu? Meu pai me disse para seguir, seja lá o que acontecer, segue. E então eu penso que o que eu busco é que o governo saiba que existem pessoas que hoje não têm condições de estudar, mas que poderiam ser os Einsteins, os Teslas, que só não vão ser talvez porque seja negado o direito à vida deles, que vão morrer numa... Mas, assim, objetivamente, o que você procuraria do governo no caso que você se sentiria apoiado por ele? A princípio... Escola? Não, eu preciso hoje de que o meu projeto seja tido como um projeto que é uma tecnologia brasileira, entendeu? E que os cientistas brasileiros descruzem os braços e vejam se é verdade. Eu quero ser punido se eu não for, porque ninguém pode brincar com vida humana. Certo. Mas se eu estiver falando a verdade, eu quero os meus méritos, entendeu? Eu quero que esse projeto seja mostrado lá fora, negociado, porque o nosso governo negocia muitas coisas lá fora. Por que o governo, chegando à conclusão de que isso é uma coisa séria, possa vender também? Posso falar, nós temos tecnologia para ajudar, para antecipar essa catástrofe aqui, vamos investir nisso, porque a gente não investe tanto em... Eu vejo nas suas colocações que você procura com a sua tese, que você bem defende ela, contrariar a tudo aquilo que vem ocorrendo na própria ciências. Ou seja, de um curso de letras se transformar um cientista. Certo. Não seria importante que você conquistasse o seu espaço e depois de você conquistar, provar o contrário? Não, eu não estou... Veja bem, então eu devo ter feito uma colocação errada, eu vou corrigir. Okay. Eu busquei geografia, mas não tinha vaga. E o doutor me disse que eu preciso estudar. Então, se tem letras, eu quis dizer que eu agarro a oportunidade que a vida me dá. Ok. Certo? Eu não estou tentando desclassificar ou eu não estou tentando contrariar a ciência. Eu mostrei que existe a possibilidade de se prever sismo. Certo. Qual o nome que eles vão dar a essa ciência, eu não sei. Se não é geologia, então tem que ser dado um nome a essa ciência. Entende? Entendi. Eu não estou querendo contrariar a geologia. Ok. Você confere esta e outras entrevistas em nosso site claudioalvessemcensura.com.br. Nos acompanhe também durante a semana pelo nosso Facebook. Voltamos já. Fique com a gente. Fique sabendo sem censura. Um oferecimento. O que você precisa comunicar? Interessante para quem precisa saber. BW Assessoria de Comunicação.
Os terremotos são causados pela movimentação das placas tectônicas, um grupo de 12 grandes blocos da crosta terrestre, onde estão assentados os oceanos e os continentes. Essas placas estão em constante movimento, à deriva sobre o magma incandescente que se movimenta debaixo delas.